Senhor a todos os nossos queridos professores da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. E nesta feita estaremos aprendendo a nossa lição número 4, promessas e obediência. E temos como nosso texto áureo, que diz em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, que diz assim: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Logo, por que o nosso texto áureo trabalha neste versículo? Primeiro, não tem como ter promessa se não exercer amor. Amor, lembram-se, é o mandamento que Jesus nos colocou. Segundo, nós temos que guardar esses mandamentos para que podamos ter as promessas. Logo, para termos as promessas, precisamos termos a obediência. Por isso que a verdade prática diz: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais que influenciam diversas áreas da vida. Então, querido professor, pode trabalhar dentro da sua aula nesta palavra obediência. Dá para receber as bênçãos de Deus sem obediência? Eu gostaria de ler junto com você Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, um versículo de apoio para o querido professor. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Logo, qualquer bom exegeta, um bom hermeneuta, ele vai entender que sem obedecer não consegue receber as bênçãos de Deus. Porque a desobediência gera maldição. A palavra obedecer no hebraico, ela vem de uma palavra chamada chamar. Chamar quer dizer guardar. Então, obedecer é guardar aquilo que ouve. É como se uma mãe, ela chega para o seu filho: filho, tu vai para a escola, mas faz isso. Ele tem que guardar aquilo que ouve da mãe. E lá ele aplica o ensinamento que a mãe deu e tudo vai bem. Assim é com o nosso Deus. O nosso Deus nos dá a sua palavra. E a sua palavra nós guardamos no nosso coração. Logo, nós obedecemos a sua voz e recebemos da sua bênção. É por isso que Deus diz ali em Deuteronômio 5 e 29, quem dera que eles sempre tivessem tal coração e me temessem. Ok? Vamos então para a nossa introdução desta aula na presença de Deus. A Bíblia apresenta uma relação entre promessa e obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caducou no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus desse mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo Deus que promete também no nosso tempo. Exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no novo concerto, conforme revelado no Novo Testamento? É o que estudaremos nesta lição.
Então, adentrando no nosso primeiro tópico, a obediência no Antigo Testamento. Síntese: no concerto de Deus com Israel, observamos o cumprimento das promessas a partir da obediência do povo. Então, nós vamos falarmos de alguns concertos. E o primeiro concerto é o concerto de Horebe. Este concerto de Horebe foi feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe. Horebe, ele era chamado o monte de Deus. E esta palavra Horebe quer dizer desolação, sequidão. Era uma região de deserto, era uma região seca. É ali que Deus reafirma as promessas feitas para Abraão aos seus descendentes. Lembramos que Abraão gerou Isaque. A promessa de Deus estava sobre Isaque. E a promessa de Isaque era para ser repassada para Esaú, o filho mais velho, o primogênito. Só que tem um porém. Esaú não tinha esta linha espiritual. Ele era um homem que pensava no hoje, na agora, na sua fome, na sua caça. E ele vende esse direito de primogenitura para o seu irmão Jacó, por um prato, um guisado de lentilhas. Então essa bênção de Abraão e Isaque vai para Jacó. Tanto que Jacó foi abençoado pelo seu pai Isaque. Não vamos entrar nos pormenores desta biografia bíblica. Então, logo agora, os descendentes de Jacó, que se torna o seu nome Israel, recebem agora também, aqui no Monte Horebe, as promessas que Deus tinha feito para Abraão. Ficou patente que esse concerto exigia santa obediência do povo para que fosse bem-sucedido perante as nações. Então, a obediência é um pacto enorme, forte, para a bênção de Deus. Porque esse povo se tornaria um povo santo. Esse povo se tornaria um povo obediente. Esse povo se tornaria um reino sacerdotal. Então, para tais funções, dentro desse concerto, Deus exigia, não pedia, exigia obediência. O concerto também, o próximo concerto, foi o concerto nas campinas de Moabe. Moisés reuniu novamente o povo. Agora nas campinas de Moabe. Lembram-se, em cada geração, Deus irá restabelecer e lembrar o seu povo da aliança que Deus tem com eles. E é nessas campinas, agora, com uma nova geração, prestes para entrar na terra prometida, Deus irá lembrar desta promessa. Lembrando que as campinas de Moabe era uma grande faixa de terra numa região montanhosa, onde hoje é a Jordânia. Também temos como ênfase ali, segundo base de Deuteronômio 4 a 26, versículo 19, a ênfase das bênçãos para quando eles obedecerem e as maldições quando desobedecerem. Então, cuidado com o evangelho falso, um evangelho que só mostra
as bênçãos. Porque se o povo não for obediente, Deus não estará com eles. E o nosso terceiro subtópico do primeiro tópico, as promessas provenientes da obediência. Dentro do concerto de Moabe, as promessas seriam proferidas no Monte Gerizim. Bênçãos do campo, lembrando que eles são agrícolas, bênçãos da cidade, bênção da procriação, tendo mulheres férteis, homens férteis, bênçãos na vida doméstica, filhos obedientes, um lar estruturado. Eles seriam abençoados ao entrar, ao sair, até em períodos de guerra. Em toda a área da vida dos judeus, eles seriam abençoados com as bênçãos divinas. Seriam derramadas estas bênçãos devido à obediência aos mandamentos de Deus na vida deles. Adentrando no nosso, então, segundo tópico, a obediência no Novo Testamento. E dentro disso nós temos a nossa síntese. O Novo Testamento mostra Jesus como a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação a todos que respondem com arrependimento e fé. Um novo concerto. Hebreus capítulo 8 apresenta aspectos do antigo concerto. O autor dos Hebreus é o mais odiado pelos ortodoxos. Logo, ele faz um esclarecimento da lei apontando para o Messias. Porque sim, o Messias é Jesus Cristo. Esse Messias é o Salvador, é aquele, na grande batalha do Armagedon, descerá do céu para defender Israel juntamente com a igreja que foi arrebatada. Então, Hebreus capítulo 8 vai mostrar que aponta para o ministério de Jesus. Ali nós vemos o relacionamento entre Deus e o seu povo. E se dava por meio de uma fé manifestada na obediência aos mandamentos da lei, na observação do sistema do sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias, dentro dos maiores profetas do Antigo Testamento, ele profetizaria que chegaria um tempo, um momento, que Deus instituiria um novo pacto e que a lei se estabeleceria no interior da pessoa e no coração. Lembram-se que esse texto vai nos explicar, quer ver? Jeremias, vamos colocar como subsídio aqui para o nosso querido professor, no capítulo 31 e versículo 33. Vamos ler esse texto. Diz assim: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei a minha lei. Também no seu coração a inscreverei. Vai colocar a lei no coração. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Parafraseando esse texto, nós vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 8, versículo 8, que diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança fiz com seus pais, onde eu peguei eles pela mão para atravessar a terra do Egito. Mas eles não continuaram minha aliança, preferiram pecar. E eu não dei atenção a eles, porque esta é a aliança que farei. Depois daqueles dias,
imprimirei a minha lei na mente deles e no coração. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará mais cada um seu próximo, porque todos conhecerão o Senhor, do maior ao menor. Então, o autor dos Hebreus começa a mostrar, segundo Jeremias, que Deus colocará a sua vontade na mente e no coração. Então, Jesus Cristo, ele se torna o mediador. Ele estabelece um novo pacto, ele estabelece um novo concerto, conforme foi profetizado por Jeremias. E esta promessa é a promessa da graça. A graça imerecida. Ele abriu, escancarou a salvação, que antes era só para os judeus e prosélitos, agora para todas as nações do mundo. Por isso que a obediência do novo concerto, os ensinos do Novo Testamento mostram que a fé e a obediência andam de lado a lado. Não tem como alguém chegar e dizer: eu sou um homem de fé, mas vive uma vida errada, conforme as Escrituras. Não existe fé longe da obediência, porque fé é fidelidade, fidelidade é confiança, confiança é obediência. Então, está conectado. Esta expressão também pode ser substituída por obedecereis. O nosso amor pelo Senhor, que foi primeiramente obediente ao Pai, não pode ser apenas de palavra, mas precisa sim atos de obediência. É por isso que a Escritura diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que o texto está querendo dizer? Que a lei, a letra, os mandamentos, o Antigo Testamento mandava matar, mas a nossa é mais poderosa, porque ela é colocada, cravada dentro do nosso coração. Então, a letra mata, mas o Espírito vivifica, porque agora a letra não está na pedra, a letra está na nossa mente e no nosso coração, conforme profetizado pelo profeta Jeremias. Então, as bênçãos são provenientes da obediência a Cristo. A síntese: os que obedecem a Cristo vivem em santidade e justiça, regidos pelo Espírito Santo. Então nós temos bênçãos espirituais. Nesse contexto, aprendemos que a vida vivida em obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de caráter espiritual para a nossa vida. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive uma vida em piedade. Meu amado, pensa comigo. Se tu é um homem cheio do fruto do Espírito, amor, paz, gozo, longanimidade, temperança e todos os outros frutos do Espírito, tem como não obedecer a Cristo? Os frutos do Espírito falam das nossas experiências interpessoais. Logo, nós obedecemos piamente à presença da justiça de Deus. Nos tornamos justos, não estamos na carne, temos uma vida reta. E uma vida reta, ela é cheia de fé, ela é cheia de obediência a Cristo. Por quê? Logo entra uma outra doutrina, a doutrina da justificação e da santificação. Que seria interessante o professor
explicar isso na sua classe de aula. Essas duas doutrinas trabalham na justiça e paz dentro de nós. Então a paz começa a exceder todo o nosso entendimento em uma nova realidade de vida. Aquela paz que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo dá. Então somos pessoas com justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de um relacionamento com Cristo, e ela é marcada com justiça e paz e alegria e fruto do Espírito Santo. Conclusão: nesta lição, estudamos a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo. Vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, a promessa da justiça, paz, alegria no Espírito Santo para quem obedece aos mandamentos do Senhor Jesus. São promessas condicionadas à nossa obediência a Cristo. Quero agradecer diretamente aqui de Criciúma, através do nosso pastor-presidente e a sua diretoria. Continua conosco em nosso canal. Deixe seu comentário, ative o sininho, siga o nosso canal e muito obrigado. Até a próxima aula.